10 gols sofridos na era Sampaoli. Falar em números absolutos é sempre muito raso. A gente precisa entrar no contexto e entender onde está o problema, entender se há um problema, comparar com o seu entorno e daí tirar conclusões para que isso possa ser melhorado. Quem não mede, não melhora. Mas o número absoluto, cá para nós, não é a melhor medição. Vamos entender a defesa do Flamengo dentro do contexto dela, abordar aqui se ela está ruim. Então, chega comigo aqui para falar sobre tática sem tatiqueio. Peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal. O canal tem que bater 50 mil até o fim do ano, agora que nós chegamos aos 27 mil. Falta muito, a ladeira é alta e a gente precisa chegar lá. Aí o Flamengo não ajuda a gente, né? Que tá ruim o negócio. Vamos lá mostrar o contexto desses números, né? Então, o que eu fiz? Um ranking, né? Estamos na mania de fazer ranking e a gente comparou aqui os últimos 6 jogos de todos os times da Série A. E abordamos aqui os 5 principais atributos defensivos que uma equipe pode ter, além dos gols sofridos, né? Então, em termos de gols sofridos, nesses 5 jogos, o Flamengo está entre os 5 piores, né? Está aqui em vermelhinho. O Flamengo sofreu uma média de 1,67 por jogo. Isso supera, por exemplo, o Corinthians em gols sofridos, isso supera o Atlético Paranaense, supera o Cuiabá, né? Então é realmente uma média muito ruim mesmo, tá? Mas quando a gente vai para os gols esperados, né? O XGA, que é o quê? Os gols esperados que o adversário de cada equipe que enfrentou nesse comparativo deveriam ter feito. Quando a gente vai para esse XGA, os 5 melhores são Botafogo, São Paulo, Bahia, Corinthians e Atlético. Corinthians. Mas o Flamengo já sai entre os piores, né? Os piores passam a ser Grêmio, Atlético Paranaense, Vasco, Cuiabá e Curitiba. O Flamengo tem 1,21, que é um número aproximado ao número, por exemplo, do Fortaleza, que é uma das equipes que está vencendo. É um número melhor do que o Fluminense. Então, exaltado, corretamente exaltado. É um número melhor que o Internacional. Então, deixa de ser um número alarmante a quantidade de gols que o Flamengo deveria estar sofrendo. A diferença entre um e outro alarma, e nós vamos falar sobre ela. E aí, vamos além. Vamos agora falar sobre a quantidade de vezes que cada time deixa o adversário finalizar. Quando a gente vai analisar a quantidade de vezes que o Flamengo deixa o adversário finalizar, a gente chega à conclusão de que é um dos melhores. Você pode ver que ele está verdinho. O Flamengo é um dos 5 times que menos concede finalizações contra. O número é igual ao Cruzeiro, por exemplo, que é o vice-líder, o terceiro colocado da Série A. Na verdade, o terceiro colocado da Série A. E então, é um dado que traz estranheza, né? É um dos times que menos chuta contra, mas é uma das defesas mais vazadas. Isso depõe muito sobre o trabalho do goleiro. Os times que têm bons goleiros costumam a ter o XGA, né, ou goleiros em boa fase, costumam a ter esse XGA, que é os gols esperados do adversário, superiores aos gols sofridos. E isso acontece em todos os times que estão entre os melhores em gols sofridos. Então, para você ter gols sofridos, você precisa ter um bom goleiro, um goleiro numa boa fase. O goleiro está ali para jogar, não é para não ser acionado nunca. E o goleiro do Flamengo é um dos menos acionados do campeonato. Tanto que o time é um dos times que menos concede finalização. Isso é uma marca característica dos trabalhos do Sampaoli. Quando a gente vai para analisar os times que mais concedem finalização, a gente vê times que estão bem na tabela, tipo o Grêmio. O Grêmio é um dos times que mais concede finalização no Campeonato Brasileiro. Concede mais finalização do que o Goiás, concede mais finalização do que o Curitiba, concede mais finalização do que o América.
Tá? Um número terrível. Aparentemente tem um goleiro fazendo um bom trabalho ali. Também é um dos times que mais deveria ter sofrido gols, de acordo com a métrica. Mas acaba que não tem sofrido esses gols. E entre dever sofrer e sofrer, entra basicamente tudo no futebol. E a gente vai olhar chutes no alvo. Ou seja, entre os times que recebem muito chute, quantos chutes vão no alvo? E aí, a gente tem realmente o São Paulo, o Internacional, o Bahia, o Bragantino, o Santos, o Corinthians e o Atlético Mineiro concedendo menos chutes no alvo. Mas o Flamengo não está entre os piores. De novo, os times que chutam, que recebem mais chutes no alvo, são Vasco, Atlético Paranaense, Fluminense, Goiás, Curitiba, América. O Flamengo não é um deles. O Flamengo está ali numa zona intermediária, concede cerca de 4 chutes, 4,33 no alvo. Então, por jogo, 4,33 chutes vão para que o Santos tenha que intervir. Tá? Só por 4 oportunidades por jogo. E 1,67 tem entrado no gol. É um percentual muito grande dos chutes que chegam ao alvo que vão, no caso, ser gol. Quando a gente vai olhar a intensidade defensiva, o que é a intensidade defensiva para a matemática aqui? A intensidade defensiva é o número de vezes por minuto da posse de bola do time adversário que a minha equipe faz desarme, combate, carrinho, interceptação. A métrica que define a intensidade do jogo é essa. E, novamente, o Flamengo é um dos melhores nesse quesito. O Flamengo tem o número de 16,79, é um dos 5 melhores nesse quesito. Tem times que têm uma média bem inferior ao Flamengo, como, por exemplo, todos os outros times fora o Botafogo, entre os melhores, estão na frente do Flamengo na tabela. E aí a gente volta aqui para os gols que deviam acontecer versus os gols que estão acontecendo. E tem esse outro dado que é o PPDA. Quer dizer o quê? A quantidade de vezes que o adversário consegue trocar passes quando eu estou marcando ele numa zona mais avançada. Nesse PPDA, de novo, o Flamengo tem um dos melhores índices. Os times que jogam contra o Flamengo conseguem trocar cerca de 7 passes, 7,4 passes. Na sua defesa ali com tranquilidade, sem o Flamengo abordar, conseguir tomar, etc. O Botafogo, por exemplo, que é o líder, deixa os times adversários trocarem 12 vezes, ou seja, é um time que não pressiona alto. O Flamengo tem um índice bom de pressão alta e um índice que mostra que o Flamengo é um dos melhores times nesse quesito. Ou seja, defensivamente, é um time que, com o seu sistema, várias coisas já estão funcionando ou começando a funcionar, mas que tem concedido gols com uma facilidade próxima ao número de chutes. 4,33 chutes vão no alvo e 1,67 entram no gol. E aí vamos falar sobre cada gol que o Flamengo sofreu durante a era Sampaoli. Contra o Internacional, 2 gols após desatenções em arremessos laterais. Contra o Maringá, 1 gol contra num escanteio batido com o pé aberto dentro da pequena área. E o outro foi um golaço, embora a bola também tenha desviado, mas um golaço. É preciso dar mérito aos adversários. Contra o Botafogo, um pênalti concedido pelo Wesley numa situação completamente dominada, onde a defesa do Flamengo tinha superioridade numérica. Um gol de escanteio numa zona em que o Léo Pereira tinha obrigação de ter cabeceado, o Léo Pereira estava ali para marcar essa zona e o jogador estava parado esperando a cobrança do escanteio, não foi um daqueles que se projetava, então um erro individual sim. E depois uma cobrança de lateral no ataque, já com um a menos, com uma superioridade numérica enorme do Flamengo, uma marcação que não brecou ali o avanço do Tietê e depois o gol do Tiquinho Soares. Então, contra o Botafogo, se não os 3, pelo menos 2 gols ali concedidos. Contra o Racing, um golaço, que muita gente até questiona a atuação do Santos no gol. Eu acho que a bola foi forte. Um golaço, preciso dar mérito aos adversários. Contra o Atlético Paranaense, uma falha bizarra do Santos. E depois, um lance coletivo do Atlético, uma falha ali do Cebolinha, talvez. Todo gol dá para encontrar falha, né? Como diria Gianni Brera, um jornalista italiano. O jogo perfeito dá 0-0. Então a gente não pode esperar isso. Estamos falando aqui de erros
além de erros grotescos. Então a gente pode falar que dos 10 gols sofridos pelo Flamengo, pelo menos aí 6 são de erros grotescos e 8 são de erros assim muito claros da defesa do time. Não tem tática que resista a isso. E aí quando a gente vai olhar o saldo no Campeonato Brasileiro nas derrotas, a gente vê que o Flamengo marca menos gols do que deveria. Então, contra o Inter deveria ter marcado 1,59, marcou 1. Contra o Botafogo deveria ter marcado 3,34, marcou 2. Contra o Atlético, 1,42, marcou 1. Só que o adversário, o Internacional, devia ter feito no Flamengo 1,1 gol, fez 2. O Botafogo, 2,45, fez 3. O Atlético, 1,34, fez 2. Então, é um time que, além de conceder muito fácil, como eu te mostrei, é um time que também não fere ninguém e perde muito gol. O saldo entre um e outro dá essa besteirinha aqui, quase 5 gols de saldo, que dá 4,61, que dá 1,5 gols por jogo. Ou seja, o Flamengo, que tem perdido jogos por 1 gol de diferença, deveria estar vencendo esses jogos por 1 gol de diferença, caso tivesse uma normalidade, uma situação de normalidade. Um 0-0 entre os gols esperados pelo adversário e os gols do adversário, e um 0-0 entre os gols feitos e os gols que deveriam ser feitos. Lembrando que os bons times, os times campeões, têm número de gols superior ao número de XG, de gols esperados, e tem os gols sofridos inferiores ao número de gols esperados do adversário. O Flamengo é o inverso de um time competente. Então, o Flamengo é um time incompetente. Sim, as palavras são fortes, mas essa é a verdade. Deixa aí teu comentário, se inscreve no canal, deixa o teu like e vamos continuar esperando aí se essa eficácia ou contundência vão melhorar.